Boa noite a todos. Mais uma vez, essa nossa reunião, que tanto benefício nos traz, né? Mas primeiro eu vou passar os avisos da casa, né, da parte social. E com relação às palestras todos os dias, né? A maioria daqui tem sempre, né? Então já mais ou menos sabe, né? Todos os dias, menos nas sextas-feiras, né? Que é mais dirigido às pessoas dependentes químicas, né? Aos seus parentes, se eles não quiserem vir, os parentes podem vir, porque sempre tem uma palestra, né? E, como eu falei, todos os dias, nas quartas-feiras à tarde, e também tem o plantão de atendimento. Quem quiser passar pelo plantão, chegar uma meia hora antes, porque assim dá tempo de passar pelo plantão e depois ainda escutar a palestra, né? O trabalho que a casa faz é de assistência social para 72 famílias, né, que são cadastradas, todas recebem uma cesta básica, né, e todo sábado tem a entrega de lanches pela redondeza aqui da Zona Norte. E com relação ao curso de início básico do Espiritismo, é a partir de fevereiro. Vai ser de quarta-feira às 20 horas. Quem estiver interessado, a inscrição já começou a ser feita, né? Porque é 10 de janeiro, né? Então, quem quiser, é só procurar uma das pessoas da casa para se inscrever. E também, com relação às cestas que são providenciadas para as pessoas, nesse mês de fevereiro, está havendo necessidade de arroz, açúcar, sal e biscoitos salgados. Quem puder colaborar, agradecemos muito a ajuda. E agora nós vamos... foi a parte social, agora ao que nos propusemos, né? Ao nosso recolhimento interior, deixando todas as preocupações, toda essa correria do dia, para esse momento tão importante que nós chegamos aqui. Então é muito importante que a gente se desligue de lá de fora para podermos absorver todas essas emanações que caem do alto, através dos nossos amigos de espiritualidade, através das bênçãos de Jesus, do nosso irmão maior, de tudo que nós recebemos durante a semana, o agradecimento, todas as conquistas, todas as batalhas, porque é através das batalhas que nós chegamos às conquistas. Precisamos ser perseverantes e confiantes no Pai, que está sempre ao nosso lado, sempre nos envolvendo com o seu manto sagrado. Então agora é muito importante esse nosso recolhimento, esse momento de reflexão, esse momento que é só nosso, e que possamos, como eu falei, aproveitar o máximo possível de tudo que for explanado nesse momento. Que assim seja. E o tema de hoje é Volta por Cima, né? Do livro Cura e Libertação, e quem é o nosso palestrante é o Sérgio. E eu pediria só que os celulares fossem desligados, né, para interferir na palestra. Obrigada. Boa noite, gente. O tema que nos traz hoje já é recorrente, porque Sandra me colocou para falar durante o mês o mesmo tema, então a gente vai tentando falar de coisas diferentes de um tema que é muito comum, que é esse Volta por Cima, e ele nos coloca, o tema nos coloca na nossa vida diária. E a discussão é interessante porque ela começa a questionar sobre como é que nós levamos a nossa vida, não no sentido de objetividade, mas nas coisas mais simples da vida, que é o dia a dia.
Clarice Lispector, num texto e numa poesia até dela, ela comenta sobre o dia a dia, que ela diz que ela se pega muitas vezes na obvialidade do dia a dia para poder apreciar melhor cada segundo que passa na vida. Então, nesse texto, o texto é bonito, que ela fala sobre o dia a dia, ela comenta que deveríamos começar a intencionalmente apreciar mais a rotina. O que ela quer dizer com isso? Que a maioria de nós tem uma vida corrida, diária, tem contas para pagar, e vai começar o ano, e as férias vão acabar, e as escolas vão começar, e o aluguel, quando o aluguel é o condomínio e tudo vai. Isso traz para nós uma carga muito grande de não apreciação do nosso dia a dia. Por quê? As ocupações mentais, elas nos dão tanto trabalho que a gente perde a noção da vivência do presente. E esse é o ponto da volta por cima. Nós estamos tão envolvidos mentalmente com o nosso problema, seja no trabalho, seja problema familiar, seja com coisa que acontece, que a nossa mente não foca o presente. Nós não estamos vivendo. Nós estamos, na maior parte do tempo, estamos vivenciando atitudes mentais e o que deveria ser realmente mais precioso a gente está deixando passar, que é o momento presente, que é o que a gente pode fazer nesse instante, é a atenção nesse instante. Então esse é o ponto, porque muitas das vezes nós nos distraímos ou perdemos a noção do tempo e do espaço, porque nós viajamos mentalmente para situações, atitudes, acontecimentos que não estão acontecendo naquele momento. Isso é mais comum do que a gente imagina. A maioria de nós passa mais tempo vivenciando a vida mental do que o presente. A maioria de nós. É por isso que é tão comum nos dias de hoje a distração. A gente se distrai com muita facilidade. E agora, com o advento das mídias eletrônicas do celular, a gente vê que as pessoas estão menos presentes ainda. Porque quando a gente está com a pessoa não está lá, porque ela está conversando com o amigo no celular. Às vezes é mais fácil você ligar o seu celular e falar com o amigo que está na sua frente, oi, mandar um MSN, do que falar um oi para ele, porque ele está no celular, ou ela está no celular, está vendo o que está acontecendo no Facebook. Aqui não é uma crítica, é um momento presente, acontece muito isso. E muitas das vezes nós não estamos deixando muitas vezes de apreciar aquele convívio, aquela pessoa, aquele momento. Aquilo que Clarice Lispector falou, a obvialidade da rotina. Ou seja, num almoço, eu apreciar o almoço com meu amigo, com a minha amiga, com a minha família. E não ficar focado, por exemplo, vamos jantar, mas eu tenho que ligar a televisão para ver a novela. Por quê? Porque minha mente está focada em outro momento. Eu não estou presente naquele momento com o marido, com a esposa, com os filhos. E nós passamos isso para os filhos. Por quê? Porque quando nossa vida é muito focada fora da nossa realidade, ligamos a televisão para qualquer coisa, ligamos o rádio para qualquer coisa, então nós não temos a rotina de conversar, por exemplo, em casa. As pessoas não conversam porque estão focadas sempre num problema, alguma coisa fora, e as crianças, os filhos, eles acabam tendo a mesma atitude. Então, não estranhem quando o filho está alienado, quando ele passa a maior parte do tempo jogando ou vendo televisão. Ele aprendeu com os pais isso. Porque nós, os pais, sem intenção, é óbvio, passamos isso para ele. Porque a gente, no momento que a criança estava do lado, a gente punha ela para ver televisão, ou a gente estava interessado em meu jogo, em uma novela, e não passamos um momento presente conversando com o filho, com a esposa, com o marido. Isso está sumindo. Então, ter apreciação pelo presente, apreciar esse momento, estar presente com as pessoas e poder fazer daquilo um momento triunfante. Todo segundo na nossa vida é importante. O grande problema é que a gente só dá atenção para grandes momentos. Uma viagem, ganhei no jogo, ou alguém morreu. A nossa mente, ela fotografa esses momentos como algo de importância. E o que nós almoçamos ontem? E o que nós conversamos anteontem? E o cafezinho que poderíamos ter tomado e não tomamos na semana passada? Será que a gente marcou isso? A vida é feita de momentos. Onde é que está ficando nossos momentos? Porque se a gente está focado no futuro, e esse é um grande problema também, né? Porque quando a gente foca nossa mente para coisas que não aconteceram, nós não vamos vivenciar aquilo nunca.
E aí é um fator de felicidade. A grande maioria de nós fica questionando, eu quero ser feliz, eu quero ter a felicidade. O grande problema é que como a gente não aprecia a vida, por quê? Ou a gente está preocupado com esse monte de problemas que estão acontecendo, a dívida, o problema do governo, o problema na Petrobras, olhem que a gente traz para dentro de nós coisas que não tem nada a ver com a nossa vida. Então a gente vai lá fora buscar esses problemas, ou a gente projeta coisas que dificilmente às vezes acontecem na nossa vida. Então, eu vou ser feliz quando tiver um salário melhor, o meu filho se formar, a minha casa for melhor, ou pintar essa parede. E o pior, tem pessoas que têm uma frustração tão grande dentro de si que sempre está buscando algo fora de si. Então, vou ter que mudar os móveis. Vou ter que. Então, uma amiga nossa que todo ano ela troca a cozinha toda. E tem que trocar tudo. Por quê? Porque dentro dela alguma coisa não se arrumou, então ela tenta arrumar fora dela. É comum. A psicologia moderna diz que toda vez que nós queremos arrumar alguma coisa ou pessoa, é porque quem está desarrumado somos nós. Já conheceu aquela pessoa que vive querendo arrumar a vida do outro? Cuidado. Porque somos nós que estamos desarrumados. Então a gente quer ajudar todo mundo. Quando a gente quer ajudar demais os outros, é porque a gente quer se livrar do nosso problema. Então a gente prefere ver o problema do outro. Então a gente tem que começar a notar isso em nós. Se nós estamos focados no outro, na outra, no problema externo a nós, é porque estamos deixando passar, muito provavelmente, o que é mais gritante, nosso próprio problema. Então a gente tem que começar a focar nas coisas que estão prementes em nós. Se a gente põe isso muito para fora, a gente vai buscar ajuda sempre para fora de casa, é porque dentro de casa está uma bagunça. Dentro de nós, quando está bagunçado, isso se exterioriza. Exterioriza em que sentido? O comum é quando o nosso interior não está bem, as coisas fora de nós começam a andar mal. Isso é muito comum. No trabalho começam a acontecer coisas estranhas. Mas o que está acontecendo em casa? Quando começa a acontecer coisas estranhas. Jung tem uma passagem do livro dele que ele fala o seguinte, é sobre sincronicidade. Ele diz o seguinte, quando quebra alguma coisa na nossa casa ou no nosso carro, presta atenção. Não é só essa coisa que está quebrada. Isso que quebrou a torneira, o fogão, o pneu que furou, é alguma coisa interna que precisa arrumar, mas o exterior está mostrando para a gente. Então, também temos que tomar cuidado. Quando começar a quebrar muita coisa na nossa casa, prestem atenção, é dentro de nós. Só que isso exterioriza. Por isso que as coisas começam a acontecer fora da nossa casa. Então, quebra o trinco, quebra a chave, perdi a chave do carro. Notem, a vida grita a todo momento para nós o que está errado conosco. Mas nós temos a péssima mania de exteriorizar sempre. Se a gente, por exemplo, tem um problema interior de passividade, de tentar buscar, a gente, por exemplo, um exemplo simples. Quando dentro de nós somos pacíficos demais, e precisamos mudar isso, nós vamos procurar emprego, nosso chefe vai ser sempre autoritário. Por que nós arrumamos sempre chefe autoritário? Para a gente sair da passividade. E a gente reclama, porque todo emprego tem alguém que pega no meu pé, porque a gente tem que mudar a atitude. O dia que a gente muda a atitude, o exterior muda. A vida é uma escola de exemplos. Tudo o que acontece na nossa vida são exemplos para mudança interior. Quando o Sócrates falou, conhece-te a ti mesmo, que está escrito lá na montanha, no mural, ele dizia sobre isso para a gente sempre olhar para dentro de nós quando o exterior está mostrando alguma coisa. Então, sempre que alguma coisa externa está acontecendo, foca dentro da gente. É dentro que está o problema. A gente não busca a solução interna. E as coisas continuam acontecendo e se repetindo na nossa vida, porque a gente sempre acha que tem que mudar o externo. A sociedade atual, buscando essa mudança do externo, está buscando algo que não acha nunca. Então, nós vemos nos dias de hoje pessoas que estão fazendo faculdade atrás de faculdade, curso atrás de curso, pós-graduação atrás de pós-graduação, buscando confiança. Quanto mais diploma eu tiver, talvez eu confie mais em mim. Se a gente não confia, se a gente não confia em nós mesmos como estamos, não adianta acumular diploma. A gente vai continuar inseguro, continuar achando que não faz certo. Nós temos que buscar a solução e a segurança dentro de nós. Nós somos pessoas que podemos conquistar qualquer coisa. A única pessoa que não acredita nisso somos nós mesmos. Então nós temos que buscar essa transformação. Viver a vida diária é buscar essas transformações em coisas simples.
Enquanto a gente vive sonhando com coisas que não acontecem, um dia eu vou, um dia vai acontecer, a gente deixa de prestar atenção em coisas importantes, que é o que está acontecendo naquele momento. Então, muitos de nós, às vezes, está lá fazendo uma tarefa diária, num trabalho, em que a gente não dá atenção porque é simples, mas se a gente desse um pouquinho mais de atenção, aquilo se tornaria sublime e a gente cresceria nisso. Isso acontece em qualquer coisa na nossa vida. E quando nós falamos no trabalho, até no relacionamento também, com a esposa, com o marido. Será que nós estamos dando atenção para o relacionamento? Quando falamos isso, é porque passa determinado tempo na nossa vida em que o relacionamento se torna algo tão comum que aquela pessoa se torna comum. Então a gente já não presenteia a esposa, já não fala mais que ama, já não faz, a esposa não faz aquele carinho que fazia antes. Isso aí tem que voltar, porque está dentro de nós. Nós não somos seres vivos. Nós não podemos deixar com que a vida ou a rotina diária faça com que a gente se torne robô. Nós somos seres humanos. Nós amamos, nós gritamos, nós temos sentimentos, mas isso tem que ficar claro. E a gente tem que mostrar isso para quem? Para quem está do nosso lado. Falar para a pessoa de vez em quando, olha, você é importante para mim. Mas quando falar, existe no Havaí não é religião, uma técnica que eles chamam de Ho oponopono. Não sei se alguém conhece, que é reverenciar, dar amor. Eles dizem que quando a gente faz alguma coisa com amor, aquilo vibra de tal forma que a pessoa sente. Então, é muito comum a gente falar, mas se a pessoa falar eu te amo, é comum. Não, quando a gente fala com o coração. Isso vibra. Não só para falar com a pessoa que convive conosco, de vez em quando é bom, a esposa, para falar para o filho, para um amigo, para a amiga, para as pessoas que convivem junto, porque nós vamos perdendo com o tempo a capacidade de elogiar. E é tão ruim isso que muitas vezes nós, como seres humanos, nós aceitamos muito insulto. Insultamos numas, né? Porque a gente acha que é ruim e tal, mas quando alguém nos elogia, é como se aquilo fosse um insulto, porque a gente não quer aceitar. Então é tão ruim, a gente recebe tão pouco elogio que quando recebe, a gente não acha que é pra gente. Ou acha que a pessoa não está fazendo de coração. Então a gente também tem que aprender a aceitar isso. A troca vem justamente da gente fazer isso. Fazer isso com sentimento. Buscar dentro de nós esse sentimento. Começar a olhar as pessoas à nossa volta com carinho, com amor. Não olhar as pessoas com desconfiança. Todo mundo que está à nossa volta são pessoas que a gente pode amar. Mas a gente tem que querer. O amor não é algo que vem de fora para dentro. Ele nasce dentro de nós. E a gente consegue amar todo mundo, desde que a gente queira. Então, amar as pessoas que convivem conosco é fácil, se a gente quiser. É fácil também sentir raiva quando a gente quer. Porque quando alguém nos faz alguma coisa, é muito fácil a gente detestar a pessoa, não gostar. E isto vai trazendo para nós o quê? Aquele monte de situações mentais que nos tira da nossa paz interior. Amar seria mais fácil, porque a gente não levaria esses desaforos, esses desatinos para dentro de nós. Então, buscar dentro de nós, olhar as pessoas com mais compaixão. Quando falamos olhar, todo mundo. Difícil, porque a pessoa que furou a fila lá, a gente não olha com compaixão, né? Eu tô lá naquela fila do mercado lá, aí de repente alguém furou lá. Vou amar? Deveríamos, porque essa pessoa que precisa de amor, porque senão ela não faria isso. Olhem, nós não precisamos, não deveríamos amar só aquelas pessoas que a gente quer, porque é muito fácil amar a pessoa dentro de casa. Difícil é amar as pessoas que são mal amadas. Isso é mais difícil. Então, o sentimento, ele tem que nascer de um esforço nosso. A gente tem que buscar em nós esse amor. E expandir isto para coisas simples. O que é coisa simples? Amar a pessoa que eu acabei de conhecer porque a gente está fazendo uma viagem junto. Amar o motorista do ônibus que está me levando para a viagem. Esse sentimento transborda quando a gente treina isso. Isso só vai acontecer quando a gente começar a tirar de dentro de nós essa sensação e transferir e transformar isso em alguma coisa palpável. Aí os havaianos falam no Ho oponopono, quando a gente transfere o amor, quem está na nossa frente sente, você não precisa falar nada. Porque o amor é energia, é igual calor. Quando a pessoa realmente está querendo o bem,
quem está em volta sente. É por isso que tem pessoas que não precisam falar nada, mas elas atraem as pessoas à volta dela. Amor. Essas pessoas têm tanto amor dentro dela que onde ela está, as pessoas ficam em volta dela. E tem aquelas pessoas que ainda não conseguem ainda criar esse sentimento de amor, então repele. Então, a pessoa onde ela está, a gente vê que está sozinha. As pessoas não ficam em volta. O que é isso? É o sentimento interno. Mas depende de nós. Isso é treinamento. Paixão não é amor. Para a gente poder deixar isso muito claro. A paixonite, a paixão, eu não posso viver sem você. Essa paixão, ela é um sentimento material. É uma coisa que a gente precisa. A espiritualidade muitas vezes utiliza isso para que a gente realmente conviva. Senão a gente não casaria com aquela pessoa. A paixão é uma necessidade espiritual. A gente precisa dela. Agora, depende de nós transformar isso em amor. A gente só consegue fazer isso se a gente quiser. Porque é muito fácil não amar, se a gente quiser. Eu não gosto mais, porque não quero, o meu marido já não faz o que eu quero, então... Quando a gente decide não amar, a gente deixa de amar. É muito simples. O que aconteceu com fulano? Parei, não amo mais. Mas é porque a gente já decidiu isso. Assim como quando a gente continua amando a pessoa ou as pessoas à nossa volta, é uma decisão nossa. A gente é que decide. Então a gente só fica na vida com as pessoas quando a gente quer, mas a gente tem aquela desculpa, acabou o amor, eu não sinto mais nada por ele ou por ela, mas é porque, de alguma forma, eu tirei minha atenção daquilo, eu não quero mais amar. Eu quero ir para a festa, eu quero me divertir. Então a gente muda a nossa atenção. E esse sentimento, então, deixa de fluir. É natural. Tem um filme interessante da Fernanda Montenegro em que ela está casada há muitos anos com um homem e no meio do filme um garotão de uns 20 e poucos anos se apaixona por ela e quer ficar com ela. E no meio do filme ele não, abandona seu marido, fica comigo. Ela fala, meu filho, o amor é algo que nem você ainda entende. Eu entendo, eu estou apaixonada. Ele falou, tá vendo? Ela fala, isso não é amor. E ela fala no filme, paixão é algo que você pode sentir a todo momento. Você sente, você gosta, você quer ficar. Amor, ele é tão sutil que mesmo quando a gente acha que não sente, a gente sente. Ele é sutil. Ele é tão sutil que quando a gente perde muitas vezes, a gente precisa perder para saber que ama. Porque essa sutilidade está presa no nosso coração. Então, isso que é sutil precisa ser treinado. Nós estamos no mundo para aprender a amar uns aos outros. Mas isso só vai acontecer quando a gente começar a transferir isso no nosso dia a dia. Transferir isso para as pessoas que estão à nossa volta. Transferir isso para as coisas que a gente faz. Das coisas mais simples às coisas mais sublimes. Fazer com amor. Olha, agora eu vou lavar roupa. Pessoalmente, falo para você, eu não gosto de lavar louça em casa, mas eu lavo. E nessa hora eu tenho que lavar com amor, né? Eu vou lavar a louça. Então eu paro, porque eu tenho que sentir aquilo bem. E vou lavar. Porque se eu fizer aquilo mal, aquela energia da falta de satisfação vai ficar impregnado. A gente sempre lembra que nós somos espíritos, a gente extrapola energia para tudo quanto é lado. Nossa energia vai, flui, troca a todo momento. Quando eu faço alguma coisa ruim, essa fica impregnado no prato, no copo, onde eu tiver. Então, a gente, por mais que a gente não perceba, quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente vai impregnando todo lugar que a gente passa com essa insatisfação. E as pessoas que estão menos policiadas ficam com aquele sentimento. Eu entro no metrô, metade do metrô já ficou insatisfeito com a minha energia. E é comum isso acontecer, porque nós somos energia. Então, quando a gente não está bem, a gente está influenciando todo mundo que está à nossa volta também. Então está aí um esforço nosso de lutar contra a nossa insatisfação, porque a gente inconscientemente está fazendo mal para as pessoas, mesmo que a gente não conheça. Isso é verdade. E voltando para a louça e para a cozinha, as mulheres sabem bem disso. Quando não está bem, nem um arroz faz bem, né? As mulheres que cozinham, os homens também quando cozinham, não é? Quando a gente não está bem, a comida não desce bem. E é verdade isso. Então, não é só para alimentação, mas para tudo. Então, para tudo tem que ter energia. A gente tem que buscar dentro de nós o nosso melhor. Se a gente não está bem, faz uma oração, pensa sobre aquilo um pouco antes,
procura o melhor e aí vai e faz aquele melhor. Aquilo vai fluir de tal forma que aquilo vai fazer bem. Se for um almoço, as pessoas vão ficar felizes porque aquela energia está fluindo bem. Não tem coisa pior do que, não quero fazer, vou fazer, e aquela alimentação, aquilo que foi feito vai ser entregue para outras pessoas. Imagina a energia que a gente está passando para as outras pessoas. O compromisso que a gente tem no mundo começa pela ignorância. A gente não sabe que influencia tanto. Até fácil, então. Quando a gente vai aprendendo, a gente começa a ver que a nossa responsabilidade é maior do que a gente imaginava. Por quê? Porque tudo que a gente fala, pensa, faz, está influenciando a todo momento todo mundo. E a gente vai responder por isso. Olha o tamanho da responsabilidade, mas eu não sabia, agora sabe. Agora a gente sabe. A gente sabe que tudo que a gente faz está influenciando. Então, para viver melhor, nada melhor do que a gente começar a fazer bem. E para viver melhor, nada melhor do que a gente começar a trabalhar o amor disso. Porque a gente está trabalhando. Olhem, quando a gente para no cafezinho da empresa e fala mal do chefe, a nossa energia está indo direto para ele. Ele vai sentir dor de cabeça naquele dia, vai passar mal. Somos nós. Quando eu estou falando mal da vizinha, quando eu estou falando mal de alguém que eu nem conheço na rua, mas eu achei engraçado, aquela energia está indo para a pessoa, porque nós estamos influenciando. Então, tudo que a gente faz tem peso. Tudo. Jesus fala no Evangelho. Até o que pensamos, a gente responde por isso. A doutrina espírita, graças a Deus, nos traz esse tom da responsabilidade. Porque até então, a gente achava que não. Só se eu for lá e fazer alguma coisa. O Kardec fala não. Quando a gente cria uma forma de pensamento, essa forma de pensamento é viva. André Luiz, nos livros Libertação, ele comenta que as pessoas, quando não estão muito bem, porque brigou com a esposa, porque não está bem no trabalho, ela joga para a atmosfera aquilo que o André Luiz chama de miasma. E aí tem uma passagem do André Luiz, que ele está andando numa via pública e o homem, uma mulher, sei lá quem, joga lá um pensamento porque não está bem. E o André Luiz fala, meu Deus, isso aí vai ficar aí? Aí o mentor, que eu estava com ele, fala, não, alguém vai passar e vai pegar. Então aquele pensamento daquela pessoa, a pessoa passou na rua, pegou. Ele, mas e aí? Bom, ele pegou porque de alguma forma ele vai ter que passar por essa energia. Nunca aconteceu conosco, deve estar tudo bem até o momento que vem aquele desânimo, miasma. Que ela está tudo bem até aquele instante, de repente, do nada, nossa, não estou bem, miasma. Policiar. A gente tem que começar a se policiar também. Porque quando a gente se policia, a gente sabe que aquilo não é nosso. Expulsa. Põe para fora. Porque às vezes a gente se irrita à toa e nem se pergunta, mas por que eu me irritei? Por que do nada, estava tão bem, veio uma irritação do nada, não é nosso. Então a gente tem que começar a olhar para dentro de nós. Autoconhecimento é tudo. A gente tem que começar a buscar em nós esses conhecimentos para a gente saber aquilo que nos faz bem e aquilo que não está fazendo bem para nós. Nos conhecer. Deveria ser a prioridade número 1 de cada um de nós. Se conhecer. Saber o que gosta, porque muitos de nós nem sabem disso. O que a gente gosta realmente? O que a gente realmente não gosta? O que gostamos de fazer? Será que a gente gosta tanto daquilo que falamos para as pessoas? Será que a gente realmente se olhou para saber o que eu quero da vida? O que nós realmente queremos, gostamos, queremos fazer daqui uma semana, um mês, um ano? O que gostamos de fazer no dia a dia? Ou será que a gente simplesmente leva a vida achando que se conhece? Quando a gente acha que se conhece, a vida nos mostra, através das próprias coisas que não fazem bem pra gente, que a gente não se conhece. Então a gente precisa começar a se conhecer. O autoconhecimento traz a chave para a transformação. Porque a gente sabe onde precisa mudar. A gente sabe onde precisa focar. E as coisas que estão acontecendo na nossa vida só acontecem porque a gente não se muda. E as coisas que acontecem com mais gravidade e quando repetem na nossa vida essa gravidade, é porque naquele ponto, há muito tempo, a gente já deveria ter mudado. Então a vida ela dá um pequeno aviso no início, depois dá um aviso mais grave, depois acontece alguma coisa que nos marca. É porque naquele ponto a gente já deveria ter aprendido lá atrás, não aprendeu. A vida é uma escola. Tudo que acontece na nossa vida é reflexo de nós mesmos. É por isso que falamos que o que acontece dentro de nós reflete fora de nós. Nossos professores são as pessoas que nos querem bem e aquelas que não querem tão bem com a gente também. Por quê? Porque esses que não nos querem tão bem nos falam a verdade. O amigo às vezes não fala.
Então, todos são nossos professores. Tudo que acontece na nossa vida, uma certa vez foi falado aqui numa palestra, e é uma grande verdade, tudo que acontece na nossa vida deveria ser anotado como lições. Para um dia, não hoje, não amanhã, mas um dia, a gente agradecer aquilo que aconteceu de bom e aquilo que não foi tão bom. Porque se a gente puder entrar naquela lição mais profundamente, porque no momento que acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente não reflete sobre isso, não reflete no aprendizado, não reflete naquilo que nos transformou. Mas se a gente tivesse anotado aquilo, aquele momento, aquilo que nos transformou, muito provavelmente algum tempo depois a gente até agradeceria. Por quê? Porque aquilo fez com que a gente tivesse uma lição, um pensamento, uma ação na vida que, se aquilo não acontecesse, a gente estaria do mesmo jeito. Então, a volta por cima, olhar para nós mesmos, começar a perceber a vida, é um olhar sobre coisas simples. A gente não precisa fazer grandes mudanças. Querer o bem não precisa de grande mudança. Querer amar é só querer. Começar a falar coisas importantes que são interessantes para as pessoas que convivem conosco, não deixar o sentimento morrer, depende de nós. Fazer com que as pessoas fiquem alegres e felizes com a nossa presença só depende da nossa ação. Se a gente se tornar mudo, ou seja, alheio às coisas que estão acontecendo no mundo, continuar do mesmo jeito, o mundo vai continuar. Não tem problema nenhum. Mas é nós, como espíritos no mundo, é que vamos sofrer essa consequência. Porque tudo aquilo que a gente não transforma, volta para nós, como lição não aprendida. Então é muito importante a gente ver isso. Começar a ter atenção em tudo que acontece na vida. Tudo fora de nós é um reflexo do que está lá dentro sendo trabalhado. E aí, quando a gente começar a fazer isso, tirar essas lições e transformar essas lições em transformação, aí sim a gente vai realmente perceber que a vida valeu a pena. Porque nós estamos na vida realmente para aprender uns com os outros, é lógico. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente parar para se conhecer melhor. Olhar para dentro de nós também é muito importante. Muita paz a todos. Muito legal a posição, bem bacana. Vou sinalizar amorosamente algumas situações aqui. Primeiro, eu acredito que a gente não está no nosso querer, cara, você agradar ou não alguém, porque isso também depende do outro. Da mesma maneira que você usou esse exemplo de a gente deixa de amar porque quer, cara, a gente não tem esse domínio do negócio, até porque isso depende do outro. Bem, o outro participa disso, não é? E você usou um exemplo também interessante, aí já mudando um pouco o outro assunto que você falou também, da gente, né? Por exemplo, petróleo. É a mesma. E essas coisas, justamente, a gente acha que não tem nada a ver com. Tá? Boa noite. Olha, a questão, por exemplo, da gente amar, a dependência do outro, como foi bem falado, porque é o seguinte, ninguém fica... Isso, exato. Porque é o seguinte, amar ou querer o bem da pessoa depende da gente, em todos os sentidos. Mesmo querer o bem e amar depende da gente. A gente não depende do outro para continuar amando. Que fique claro. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente vive no mundo da troca, né? Eu amo se ela me amar, eu dou se ele me der. E isso tem muito a ver com a cobrança interna, né? Ele me liga, eu te ligo. Eu te falo, você me fala. Na verdade, o amor, ele independe disso. O amor, ele é sublime, ele está além disso. Até porque, mesmo quando, em algum momento, o casal se separa, aquilo não deveria se transformar em raiva, porque senão nunca foi amor.
Quando a pessoa simplesmente se separa, aquilo se transforma, a pessoa se transforma, porque afinal de contas não era para acontecer, mas se aconteceu. Então todo aquele sentimento bom que era tão bom em determinado dia morreu, acabou. Então a gente tem que começar a pensar nisso. O querer bem depende da gente. Querer mal também depende da gente. O outro é só uma consequência. Se vai dar certo ficar junto ou não, é outra história. Mas o querer o bem da pessoa estando perto da gente ou não, esse sim, depende da gente. Agora, mas ela não me ama mais. Olha, continua com o teu sentimento, trabalha isso, outra pessoa vai aparecer, mas não queira mal ela. Esse é o ponto que depende da gente, né? Essa troca, esse incentivo, essa situação, depende muito da gente começar a entender melhor a nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente atrela o nosso sentimento ao outro e fica amarrado à situação. E essa situação de amarração, ela não deveria existir. E ela não me ama, então não amo. Ela não me liga, então não ligo. Ela não me dá presente, então não dou. Isso não deveria existir. Deveria partir de nós. Se a gente está junto com a pessoa, se liberta disso. Ame. Mas eu não sei se vai dar certo. Olha, ama. Se não der certo, você amou. Você ama enquanto deu certo. Você estava junto. E depois que não deu certo, continua amando. Não vai ser aquele amor do tipo ficar junto, mas vai ser aquele amor do tipo te quero bem. Esse é o tipo de amor que está fora desse sentido. Agora, com relação aos problemas que estão fora de nós, é óbvio que nós somos cidadãos. A gente tem a obrigação de votar. A gente tem obrigações na sociedade. A gente não fala que a gente tem que se eximir de obrigações. E mesmo quando ver um problema, a gente não ter a participação que se deve nesse problema. Mas não deixar que esse problema altere a nossa vida. A nossa vida não tem que estar focada no problema. Esse é o ponto. Muitas vezes a gente tem tanto problema na nossa vida interior e não observa isso. Por exemplo, lá da Petrobras, outro jovem lá na Cracolândia, muitas vezes conhecemos pessoas que estão lá no meio da Cracolândia ajudando as pessoas e a vida dela está um caco. E aí? Vamos resolver qual o problema primeiro? Doente não ajuda doente. É melhor você se curar para ajudar o doente, porque senão um doente vai estar tentando ajudar o outro. O problema é o foco. Onde está meu foco? Eu tenho a minha vida equilibrada? Opa, deixa eu começar agora a extrapolar isso para fora. O problema é que grande parte de nós ainda não conseguiu sequer se equilibrar. Não queremos dizer, então não vou fazer mais nada fora da minha vida. Não é isso. Mas esses problemas, a gente falou de longe, mas muitas vezes o problema é com o meu irmão, meu primo, meu amigo. E eu trago para dentro da minha casa esse problema. Esse é o ponto. A gente não tem que fazer com que isso seja um problema nosso. É um problema e a gente vai participar disso, mas isso não é um problema nosso, não é pessoal. Por quê? Porque os problemas pessoais a gente deveria resolver. E muitas vezes a gente não resolve esses probleminhas pessoais de autoconhecimento, de transformação, e fica perdendo tempo, e a gente fala claramente, perdendo tempo, extrapolando com problemas que estão fora de nós. Então esse é o ponto principal. Afinal de contas, os problemas no mundo acontecem e são visíveis. Mas nós temos que começar a também resolver o nosso problema interior. São coisas, como a água, né? Fica borbulhando lá, a gente tem que saber a hora de desligar o fogo. Opa, deixa eu ver. O que eu faço com essa água aqui? Afinal de contas, vou deixar o fogo ligado e continuar fazendo outras coisas? Ou faço café, chá? Esse é o ponto. Não sei se... Oi. A questão do auto-amor é uma palestra à parte, mas é interessante
você falou, porque é o seguinte, quando a pessoa não se conhece, não se dá o tempo necessário para se transformar e não se ama, ela joga na relação tudo aquilo que é frustrante para ela. Então ela não pode perder a relação, ela não pode perder a pessoa. Então se torna uma prisão para outra pessoa. Porque aquilo que não se ama, ela nem acha que é amada. Então ela se transforma, se torna um sugador da outra pessoa. Uma relação vida. Olha, você não pode fazer isso, então a pessoa começa com castração. Aquela pessoa que não se ama, não confia. Ó, você não pode ter celular, você não pode ter saia curta. Quando a pessoa começa a castrar, é porque ela não confia nela própria. Então extrapola isso para falar de falta de auto-amor. O auto-amor é autoconhecimento, antes de mais nada. Quando a gente se conhece, a gente não tem essas amarrações. A gente ama e acabou. A gente ama e se entrega à situação. Mas quem ama, confia, olha, não discutir a questão de confiar ou não. Quem ama, ponto. Esse é o ponto. Ama, ponto, mas começa primeiro se amando. Porque quando a pessoa não se ama, ela se escraviza em relação ao outro. Quando eu falo, não é só a outra pessoa. Não se auto-ama, ela se escraviza a tudo que está fora dela. Ao marido, ao trabalho, à novela, a tudo que está fora dela, porque ela não se ama. Então ela vai se fazer escrava ou subserviente, para ficar mais claro, a outras situações e pessoas. Vocês não conhecem pessoas que fazem tudo, não vão, ficam trabalhando de eu me esforço. Falta de auto-amor. Ela passa mais tempo trabalhando, fazendo outras coisas para os outros que para ela ou para as pessoas que estão próximas dela. Falta de auto-amor. Quando a pessoa se ama, ela se equilibra. Ela não consegue ter essa entrega total. Ela começa, opa, calma aí, alguma coisa está errada. Deixa eu equilibrar isso aqui. Então a gente tem que começar a buscar esse equilíbrio, olhar para dentro de nós, para entender também. Difícil porque muitas vezes quem sabe que não se ama. É uma pergunta que a gente deve se fazer de vez em quando. Eu me amo realmente? Eu realmente gosto de mim? Tem pessoas que nem se olham no espelho. Precisa ser trabalhado mesmo. Hein? Obrigada. Agora que nós já recebemos tanto com essa palestra, né?